Judas, o último livro antes de Apocalipse, versículos 12 e 13. A palavra de Deus assim nos fala: essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando convosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas, nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Você pode fechar os seus olhos em oração? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, que é sempre viva, e que ela, como uma boa semente, venha cair hoje em nosso coração e germinar e dar muito fruto. Mas para isso, Pai, que o nosso coração seja boa terra, preparada, adubada, uma terra fértil, para que a Tua Palavra de verdade venha cumprir o propósito que há no Teu coração para a nossa vida. Se nós oramos, Deus, te pedindo que o Teu Espírito mesmo fale ao nosso coração, à nossa vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Graças a Deus. Temos falado sobre os tempos da apostasia. Iniciamos no último domingo a leitura desta epístola de Judas, quando aprendemos que Judas foi um dos irmãos de Jesus, irmão consanguíneo da parte de Maria e José. E Judas, agora líder na igreja em Jerusalém, juntamente com o seu outro irmão, Tiago, agora conduzem a igreja para a realidade que ela precisava passar e já estava passando no primeiro século, mas também já apontava para os últimos dias que hoje, creio, no fundo do coração, estamos vivendo. Somos a geração do arrebatamento, somos a igreja dos últimos dias. Eu tenho convicção disto. E quando então aquele discípulo agora do seu próprio irmão Jesus Cristo, é interessante que quando ele apresenta a sua carta, lá no primeiro versículo, ele diz que agora ele é servo do Messias Jesus. Servo do Messias Jesus. Ou seja, ele não reivindica para si o privilégio de ser irmão carnal de Jesus, mas sim se posiciona como agora um servo, um escravo, alguém a serviço do próprio Messias, que agora o reconhece como Senhor, como soberano. E nesta condição agora de líder, ele mostra que o tempo da apostasia ia começar. O tempo da apostasia. E o que é apostasia? O que é apostasia senão o afastamento da fé original naquele que vem nos salvar, aquele que vem nos libertar e aquele que vem nos conduzir para a eternidade? O Senhor Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é bem claro
E por esta razão ele mostra que o caminho que vai conduzir à eternidade, ou seja, a casa do Pai eterna, é Ele próprio. Na pessoa dele, somente através da pessoa dele, podemos chegar ao Pai. E a apostasia é se afastar deste Evangelho, desta boa notícia que Jesus agora é o Filho de Deus e nos dá condições, nos dá acesso ao Pai para viver eternamente com Ele. E já naquele primeiro tempo, aquele povo que já havia se rendido a esta mensagem já estava sendo provocado, pressionado a se afastar, a apostatar, a se desviar da fé salvadora, como diz o apóstolo Paulo a Tito, que o Senhor Jesus manifestou a fé salvadora. E então, queridos, ele faz uma anatomia da apostasia. E é justamente este tema que eu gostaria de abordar com vocês agora. A anatomia da apostasia. E ele começa a tratar sobre a anatomia da apostasia no versículo de número 5. E aqui, quando ele começa a dissecar, quando a gente fala anatomia, eu já me recordo do meu tempo que a primeira aula no curso de medicina era entrar no anatômico. O anatômico, para quem faz anatomia, vê lá os cadáveres, as peças. Para a gente estudar a fundo, precisa dissecar, precisa ir fundo para ver como funciona. E é neste sentimento que eu gostaria que hoje a gente mergulhasse e percebesse como funciona o sistema que quer levar a igreja à apostasia, ao afastamento do evangelho da graça, ao evangelho genuíno, verdadeiro, para verdadeiros discípulos. E Judas então, e o Judá, que é o nome original dele, vai mostrar 3 exemplos de resultados da apostasia. No versículo 5, ele já inicia dizendo: eu quero que vocês recordem, vocês lembrem que o Senhor libertou um povo do Egito. Libertou um povo do Egito e pela falta de fé, ele diz assim: contudo mais tarde destruiu todos estes que não creram. Pela falta de fé, a primeira característica da apostasia. Pela falta de fé. Não a fé em qualquer coisa, mas a fé genuína. Fez com que aquele povo que saiu do Egito fosse destruído aonde? No deserto. Por quê? Porque não creram. Versículo de número 5 que eu estou lendo. Veja ali no final. O Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Por quê? Pela falta de fé. O segundo exemplo foi quando os anjos não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio. Que domicílio foi este? O céu. O céu. E agora o resultado é que Deus os manterá em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. O que significou isto? O abandono da santidade. Segunda característica do tempo de apostasia é que por vezes abandonamos a santidade.
Não consideramos que agora somos, sim, resgatados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E por esta graça que nos alcançou, a transformamos em libertinagem. Como ele disse no versículo de número 4, a parte B: adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. O abandono da santidade causou para aqueles anjos que foram feitos de uma maneira magnífica, Lúcifer, um querubim ungido, aqueles que o acompanharam, abandonando a santidade pela rebelião à santidade de Deus, a adoração a Deus, e o resultado disto, que eles foram agora sentenciados a serem presos eternamente em correntes espirituais, porque muitos pensam assim: o inferno é uma alegoria, é um mito. Não, será real. E a palavra de Deus diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, para que recebessem este julgamento aqui, denunciado por Judas. Então esta é a segunda característica do tempo de apostasia, o abandono da santidade. Mas existe uma terceira, que ele evidencia no versículo de número 4, quando ele conta sobre a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra e as cidades circunvizinhas, que se entregaram à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual. Ele conclui dizendo no versículo de número 7: estando sobre o castigo do fogo eterno, essas cidades nos servem de exemplo. Que característica é esta dos tempos de apostasia? A insensibilidade moral. A insensibilidade moral. Queridos, vivemos um tempo em que, pelo impulso da carne, muitos querem viver uma vida sem princípio bíblico, sem moral bíblica, e ainda acha que está agradando a Deus, está vivendo para Deus. Não, querido. Isto é uma característica destes tempos do fim. E quando percebemos esta dissecação da realidade que vivemos hoje, e que muitas vezes a igreja é influenciada, nós somos bombardeados todo dia por propostas, e a gente sempre diz assim, propostas indecentes, porque fazem a pressão para vivermos esta insensibilidade moral. Existe um padrão moral para os discípulos de Jesus, e nós não podemos negociar isto. Nós não podemos, pela pressão, primeiro da nossa própria carne, não é? Porque a gente é limitado, frágil, e principalmente na cultura que vivemos, a cultura brasileira, uma cultura sensual. A cultura latina é uma cultura caliente, como disse uma vez eu brincando com um pastor. Ele era do Paraguai, era paraguaio. E aí, falando em espanhol, né, a gente tem umas gafes. O brasileiro, no portunhol, tem umas gafes na língua espanhola. E aí, eu falando sobre o povo brasileiro, eu falei caliente, ele começou a rir. Aí ele me explicou: olha, caliente na linguagem espanhola significa uma pessoa sensual. Eu falei, mas é isso mesmo, o povo brasileiro tem esse viés. Infelizmente, para alguns no mundo, o Brasil é a terra do carnaval, da mulata dançando, se expondo
expondo a venda do corpo. E tudo isso, querido, tenta invadir a igreja. E muitas vezes vemos exposições de vídeos de igrejas que vão no embalo, né, da cultura. E agora é o samba, um samba no altar, é o forró no altar, e por aí vai a exposição, levando o povo a pecar. Uma vez uma pessoa falou assim: eu não gosto desse negócio do pagode, porque o pagode é uma música de origem brasileira, porque dá vontade de dançar, e aí agora, de repente, tem uma mulher na minha frente que começa a dançar e eu já saio do espírito. Mas é o resultado da exposição. Hoje vivemos, queridos, a quebra da moralidade dentro da igreja. Dentro da igreja. Por vezes com o motivo, não, precisamos atrair, precisamos atrair os jovens, e aí vai negociando. Nós não podemos negociar a fé genuína, nós não podemos negociar o padrão do céu para nós não podemos negociar o nosso relacionamento com Deus pelo que nos cheira, não tem nada a ver. E este já foi um dos sinais daquele tempo, um sinal de que haveria no meio da igreja. E Judas está tratando justamente aqui para os crentes, estava falando para a igreja. Era uma carta escrita à igreja de algo que já estava acontecendo e hoje está muito mais latente. E vemos então que precisamos renunciar estas características que hoje querem destruir a igreja. E quando estamos conscientes que vivemos o tempo do fim, o tempo da apostasia, quando a igreja vai se afastando dos padrões de Deus, e é claro que tudo está sendo preparado para que o anticristo apareça, e aqueles que estão vivendo na superficialidade do relacionamento com Deus, a superficialidade da vida com Deus, serão levados. E não nos assusta mais ouvir o que o Senhor Jesus falou, que quando o Filho retornasse, porventura encontraria fé na terra. Por muito tempo eu fiquei impactado por esta palavra e questionando: isso não é possível, Senhor Jesus. Como não? Estaríamos movidos pela fé nos últimos tempos. Mas quando olhamos o retrato da igreja hoje, vemos que de verdade ele tinha razão. Vivemos um tempo em que líderes, pastores estão mais preocupados com o holofote. Ministros de louvor estão preocupados com a fama. Homens e mulheres de oração estão preocupados com o enriquecimento, o ganhar, o vencer. Não é à toa que vivemos a época em que os coaches, os treinadores, estão tomando o lugar dos pastores, e ao invés de ensinarem o Evangelho, estão ensinando modelos de crescimento, de produção, de multiplicação. E muitas vezes a intenção não é a multiplicação de discípulos, que seria maravilhoso, mas a multiplicação de recursos financeiros. Voltemos ao Evangelho da graça. Voltemos à vida com Deus, sabendo que o Senhor mesmo está preparando agora um povo, um remanescente fiel, que irá ter de suportar a afronta do inimigo. Quinta-feira
quarta-feira, melhor dizendo, o André trouxe uma mensagem impactante para nós. Porque o que ouvimos muitas vezes dos púlpitos de hoje são palavras motivacionais, né? Não, você vai vencer tudo, você vai ser sempre o cabeça. Mas a palavra de Deus nos fala que a igreja dos últimos dias vai enfrentar dias maus. Eu já estou enfrentando esses dias maus, você está? Dias, vamos derramar lágrimas. Como no primeiro século, precisamos estar preparados, porque em tempos de apostasia, aqueles que se mantiverem fiéis, perderão conforto, perderão sonhos e realizações profissionais. Nos últimos dias, seremos expostos a dizer sim, eu creio em Jesus, ou não, eu não creio e prefiro ter o meu conforto mantido. Dias maus se aproximam e alguns já os experimentam. E precisamos estar baseados na verdade de Deus, crendo de verdade que Ele está nos preparando para que nos apresentemos a Deus aprovados. Abra comigo 2 Timóteo capítulo 2. Muitas vezes ouvimos esta mensagem para os pastores. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Mas esta mensagem, assim como ouvimos ontem o pastor Paulo Jacques pregando, não é só para os pastores, mas sim para todos os fiéis discípulos de Jesus, que precisam sim estar sendo forjados para diante de Deus se apresentarem aprovados. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Você pode frisar isto na sua Bíblia, sublinhar? Procura apresentar-te aprovado. Não ter o que se envergonhar significa manter-se íntegro à mensagem do Evangelho, íntegro à vida com Deus. Sim, queridos, nestes dias do fim, Deus quer manter os seus servos fiéis ao Senhor. E o triste é perceber que no versículo 12 de Judas, voltemos a Judas, essas pessoas estão entre nós, estão sem nenhum pudor, sem nenhuma consideração, agindo como pastores, como líderes, que a si mesmos se apacentam, estabelecendo seus próprios reinos, seus próprios impérios. Porém são como nuvens sem água, impelidos pelos ventos. São como árvores sem folhas, sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. E ele por último diz: olha, são como as ondas bravias do mar. Versículo de número 13. Espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas. Sim, aqueles que não
não se mantiverem fiéis ao Senhor Jesus, infelizmente, serão julgados por Ele mesmo e condenados. Você pode ficar de pé no seu lugar? É o grande desafio que hoje nós temos, de viver para o Senhor. Romper com o sistema. Existe, querido, entenda isso, enxergue isso. Existe um sistema que nos cerca, que estabelece padrões, que estabelece comportamentos. Esse sistema é um sistema maligno que entra na nossa vida de forma sutil. É de forma sutil. Não vem rachando, nos expondo à vergonha, não. É de forma sutil. Só que quando a gente mal percebe, a gente já está vendido. Então nós precisamos estar conscientes, primeiro pela palavra, e sensíveis ao Espírito Santo, sensíveis à voz de Deus. Eu quero que você saia daqui triste hoje, mas alegre por ter sido alertado, os seus olhos terem sido abertos. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, é muito difícil, sabemos, Pai, é muito difícil viver o padrão do céu, o estilo de vida que o Teu Filho Jesus nos trouxe. E sabemos que é um grande desafio para nós romper com tantas coisas. Por vezes estamos sendo levados, sendo conduzidos e não percebemos. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito Santo. Encha a Tua igreja, Pai, de poder e autoridade para dizer não. Nestes tempos de apostasia, precisamos nos levantar e podemos perder muito. O fato é que iremos perder muito. Mas nos dê autoridade e poder para nos posicionar e de pé dizemos não. Não a este sistema corrupto, não a este sistema ilusório, porque nós temos uma esperança viva, que breve o Teu Filho Jesus voltará e nos levará para viver para sempre com o Senhor. Perderemos muito aqui nesta terra, mas ganharemos muito contigo nos céus. Assim, Pai, nos dê firmeza espiritual, baseado na Tua palavra, para viver este tempo de apostasia e vencer este tempo, glorificando o Teu nome. Oramos assim, Pai, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. E amém. Graças